6h58 e agora nós vamos conversar aqui na Rádio T para todo o estado do Paraná com o governador do estado do Paraná, Beto Richa. Bom dia, governador, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer muito grande conversar com vocês. E também participam da entrevista conosco os jornalistas José Ville de Curitiba, Osiris Júnior de Cascavel e Eli Rodrigues de Campo Mourão. E governador, vamos fazer uma avaliação sobre esse ano de 2015. No seu segundo mandato, quero uma avaliação primeiro de 2011 para 2015. Há uma grande diferença e principalmente no começo do ano o senhor mandou um pacote para a Assembleia para ajuste fiscal. Nessa avaliação, fechando 2015, como que o senhor avalia as contas financeiras do estado do Paraná? Bom, veja bem, assumimos em 2011 fazendo uma série de mudanças, transformações importantes para garantir avanços e conquistas ao estado do Paraná. Por exemplo, observamos anos anteriores um crescimento muito baixo da nossa economia. Aí fizemos um planejamento, elaboramos vários programas para o crescimento mais acentuado e vigoroso da nossa economia, que proporciona, por consequência, qualidade de vida à nossa população. Gera riquezas, oportunidades de emprego e renda a toda a nossa gente. E foi o que aconteceu. Confesso que o programa que elaboramos, o Paraná Competitivo, superou as nossas próprias expectativas. Um programa que atrai investimentos através de incentivos fiscais. Hoje nós estamos fechando com 40 bilhões de novos investimentos de empresas nacionais, indústrias e também internacionais. Isso proporcionou vivermos o maior ciclo industrial de toda a nossa história. E, consequentemente, ano a ano da nossa administração, tivemos um crescimento da nossa economia, do nosso PIB, praticamente o dobro do que cresceu o Brasil. E até 2009, o crescimento era muito abaixo. Isso garante hoje que o Paraná, por reconhecimento do IBGE, após um estudo criterioso, assume de forma inédita a posição de quarta economia mais forte do Brasil. Paralelamente ao Paraná Competitivo, nós também capitalizamos o BRDE em 200 milhões de reais. Foi a maior capitalização de um governo ao BRDE na sua história. Isso alavanca em 7 vezes recursos para financiar a produção. Apoiamos firmemente a agricultura, que é a base da nossa economia. Gera milhões de empregos, gera riquezas no interior do estado, é a base da nossa economia e também gera divisas ao Brasil. Investimos fortemente em infraestrutura, melhores estradas, estradas rurais, casas populares, melhoramos e fortalecemos as empresas públicas, Copel e Sanepar, anualmente reconhecidas como a melhor prestadora de serviços com qualidade no país, e alguns reconhecimentos da Copel até em nível internacional como a melhor companhia de distribuição de energia da América Latina. A Compagás, reconhecida pela revista Exame, empresa que mais cresceu no país. Porto de Paranaguá, acabamos com as filas quilométricas para desembarque de caminhões no nosso porto. Porto que se modernizou com os investimentos privados e públicos que aconteceram, se modernizando e garantindo mais eficiência. Hoje, pelos técnicos da ANTAC, o nosso porto é referência de gestão profissional para os demais portos brasileiros. Isso reduz o custo de produção no estado do Paraná. Então, os avanços foram inquestionáveis. Números apresentados e resultados por entidades, instituições conceituadas e isentas. E, concluindo a sua pergunta, nós tivemos um ano de muitas dificuldades, como de resto a todos os paranaenses e brasileiros. Essa profunda crise financeira, política e de confiança do governo federal acaba atingindo todas as demais administrações estaduais e municipais com a queda brutal das arrecadações. E nós, prevendo essa deterioração muito acentuada da economia, nós resolvemos fazer um pacote de ajustes fiscais para preservar o Paraná, ou melhor, para amenizar os efeitos nocivos da crise sobre o nosso estado. Começou em dezembro do ano passado, quando propusemos o realinhamento de algumas alíquotas de impostos que estavam defasadas. E também a redução de gastos e despesas. Para se ter uma ideia, nós apuramos de janeiro a setembro uma evolução positiva das receitas do Paraná na ordem de 6%.
é o único estado do Brasil que teve um crescimento de receita. Todos os demais tiveram uma evolução negativa. Mas o mais importante foi o exemplo que demos. Ao pedir o esforço da sociedade, fizemos a nossa parte. Eliminei 1.000 cargos em comissão, 5 estruturas de secretarias e diminuímos o gasto de custeio em 15%. Nós reduzimos os gastos em 11%. Então, 6% de aumento de receita e 11% de redução de despesas. A soma disso é o resultado do orçamento que encaminhamos à Assembleia Legislativa, com a previsão histórica de investimentos para 2016 de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Para que todos entendam e tenham a real dimensão deste número, isso é mais do que os 4 anos anteriores somados em investimentos por todas as regiões. Isso se traduz em mais investimentos em rodovias, duplicação de estradas, mais investimentos na agricultura, melhores programas com mais qualidade à população, investimento em hospitais, unidades de saúde, escolas, enfim. Enquanto o Brasil estiver pisando no freio, o Paraná estará acelerando o fundo para garantir um ritmo mais acentuado de investimentos por todas as regiões. Nós vamos a Curitiba com José Ville. Governador, a grande questão com relação ao nosso futuro é a atração de empresas. O Paraná já teve uma posição invejável em outros momentos nessa competição. Depois nós tivemos, infelizmente, uma fase política hostil ao capital de fora e agora a tentativa novamente de atração. Só que o quadro mudou. Muitos estados têm levado empresas que poderiam vir para cá. O Nordeste entrou firme, o interior de São Paulo entrou firme também nessa competição. A grande questão hoje é, nós precisamos ter competitividade na atração de empresas, porque não chegando empresa nova aqui, não vamos ter emprego, o Paraná fica numa situação praticamente paralisada. A pergunta é a seguinte, é possível reverter, voltar àquele quadro competitivo anterior ou o quadro atual nos prejudica? Porque a crise vai passar. A questão é, nós precisamos ter um poder de atração de empresas para cá. Isso pode ser reconquistado? Eu acredito que sim, Ville. Muito oportuna a sua pergunta, mas é importante ressaltar mais uma vez. Nós atraímos 40 bilhões de reais em novos investimentos. Estão aí pipocando em todas as regiões do Paraná. A região mais beneficiada foram os Campos Gerais, pelas características que dispõe, pelo grande entroncamento de estradas, por mão de obra qualificada, áreas propícias para isso. Enfim, muitas indústrias se instalando. Daqui a alguns dias vamos inaugurar uma das maiores e mais modernas indústrias cervejeiras do mundo, que é a Ambev. Já inauguramos a Cargill, uma grande indústria do agronegócio norte-americana. Ao lado já a Evonik, que é uma indústria alemã. Temos a Mars, aqui em Campo Largo, a Combibloc. Lá em Ponta Grossa mesmo, a 4ª maior fabricante de caminhões, que é a Paccar, fabricando caminhões europeus DAF. Aqui em Fazenda Rio Grande, a Sumitomo, Caterpillar em Campo Largo, enfim, ficaríamos aqui um bom tempo citando todas as indústrias. Mas concordo com você, nesse momento de crise, de retração da nossa economia, pior, segundo a análise de muitos especialistas, estamos na iminência de sair da recessão para uma depressão econômica. Aí, de fato, as coisas se agravam sobremaneira e nós temos que trabalhar dobrado, uma dedicação ainda maior para garantir ao Estado do Paraná a continuidade de investimentos que geram, como lembrou bem o Ville, riquezas, tributos para o Estado e oportunidades de emprego à nossa gente. As cooperativas também são um segmento importante pela vocação que tem o Estado do Paraná. Terras férteis, um povo trabalhador, condições de crescer ainda mais nesse segmento, que tem o total apoio da nossa administração. Como eu disse, tanto o BRDE quanto o Paraná Competitivo garantiu importantes financiamentos para as cooperativas. Todas as cooperativas, as agrícolas eu falo, se aproveitaram do Paraná Competitivo ou do BRDE para ampliar as suas produções, todas. Semana passada ainda estivemos com a Frimeza, que é uma cooperativa formada por 4 outras cooperativas, que anunciava lá na cidade de Assis Chateaubriand
um investimento de 2 bilhões e meio de reais, que vai gerar 5 mil empregos diretos no meio de uma crise. Isso graças ao apoio do governo, com a Copel, levando energia de qualidade, também os investimentos, o financiamento do Paraná Competitivo, garantindo incentivos fiscais. Lembrando também que o maior investimento privado da história do Paraná acontece numa região deprimida economicamente, com baixo IDH, como é o caso da cidade de Ortigueira. 7 bilhões de reais investidos em Ortigueira. Ali, no auge das obras que estão acontecendo, temos quase 10 mil empregos, 10 mil operários trabalhando nessa obra. E eu ouvi, Vili, de muitos executivos conceituados mundialmente, como é o caso do Carlos Ghosn, acho que é o mais conceituado executivo do mundo, que é o presidente da aliança Renault-Nissan, já foi presidente da Michelin, que só garantiu e anunciou um investimento de 2 bilhões de reais da Renault aqui no Paraná, porque tinha mudado o governo. Você tem toda a razão, com o governo anterior, que hostilizava o setor produtivo, que maltratava investidores, muitas empresas foram embora do estado do Paraná. E nós tivemos um trabalho muito forte de resgate da confiança desses investidores no nosso estado, mostrando a importância do setor produtivo para garantir investimentos onde o estado não pode investir e gerar empregos à nossa gente. Também a segurança jurídica, o diálogo e esses programas de qualidade. 7h09, nós estamos conversando ao vivo com o governador do Paraná, Beto Richa. Governador, recentemente a AGEPAR reajustou as taxas de pedágio. As taxas ficaram em média 10,28% mais caras. É claro que esse reajuste já estava previsto no contrato que foi elaborado na gestão do ex-governador Jaime Lerner, mas a preocupação dos paranaenses é em relação às obras que as concessionárias poderiam executar para melhorar as condições das estradas, mas nem sempre executam. Os contratos vencem em 2022, mas já houve rumores, de alguma discussão para antecipação desses contratos que possam também incluir obras em todo o estado. O senhor pretende renovar esses contratos em seu mandato? E como fazer com que as concessionárias também contribuam para melhorias na infraestrutura do estado e não apenas lucrem? Você lembra muito bem quando diz que a renovação é contratual, para que fique claro a todos os ouvintes, independe da vontade do governador. Isso está no contrato que foi celebrado em administrações anteriores entre o governo do estado e essas concessionárias. Então, final de ano, automaticamente, as tarifas são reajustadas. O importante é que também nesta área nós abrimos o diálogo com as concessionárias, que não havia antes, não havia investimentos. Importante destacar que esse tema, que é muito delicado e complexo, o pedágio, sempre foi tratado, em especial em épocas de eleição, de forma demagógica, irresponsável, a população enganada. E eu, nas 2 campanhas ao governo que participei, disse que iria tratar com a responsabilidade que esse tema merece e acabar a enganação. Quem não se lembra da célebre e enérgica frase que, se for eleito, disse um governador, o pedágio baixa ou acaba, não tem conversa. E não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Ao contrário, negociatas na calada da noite tiraram do contrato a exigência de investimentos em duplicação para não aumentar tarifa em véspera de eleição. Um trecho eu posso citar ali na BR-277, no oeste do estado, Medianeira Matelândia, e hoje é uma realidade, já inauguramos há 2 anos aquela obra. Então, através do diálogo, fazendo sempre prevalecer o interesse público, cobramos das concessionárias os investimentos. Se você for analisar, temos em praticamente todas as regiões do Paraná grandes obras de duplicação. Está lá o trecho Floresta Campo Mourão, está aí a grande obra, talvez a maior do Paraná, a duplicação da rodovia do Café de Ponta Grossa até Apucarana, lá em Guarapuava, da cidade até o Trevo do Relógio, Medianeira Matelândia inaugurada e agora até o acesso à cidade de Ramilândia, em breve lá em Cascavel, do Trevo Cataratas até o Trevo São João, enfim, em diversas regiões, o desvio rodoviário, o contorno rodoviário de Mandaguari, uma obra de quase 90 milhões de reais, contorno rodoviário aqui de Campo Largo, na chegada de Curitiba, lá também
Apucarana, se eu não me engano, em direção a Jandaia do Sul. Enfim, todas as regiões têm grandes obras das concessionárias. E somando as obras do Estado também, de vários investimentos, duplicações, terceiras faixas, nós temos 400 quilômetros hoje no Paraná, em duplicação de rodovias. E o ano que vem, dos 6 bilhões e 800 milhões de reais previstos no orçamento para investimentos, 3 bilhões são para investir em infraestrutura. Governador, agora pergunta do Oeste Paranaense, em Cascavel, Ziri Júnior. Bom dia, governador. Eu poderia citar outros assuntos como as invasões do MST aqui à região da Araupel, mas eu gostaria de abordar algo que é mais importante, que é o atendimento à comunidade. E até para a gente contextualizar um pouquinho, no ano passado foi feito o lançamento do SIMPR, o senhor disse que seria realmente um exemplo para o Brasil, o SIMPR, e nos períodos que ele funcionou a pleno vapor, certamente mostrou que pode sim ser um exemplo para todo o Brasil. O problema é ele funcionar adequadamente. Nós tivemos a ameaça do fechamento, o governo do estado interviu com alguns recursos por tempo determinado, esse tempo já está se extinguindo. Muitos profissionais deixaram de fazer o atendimento ao SIMPR, que é o Serviço Integrado de Saúde Mental, que atende pessoas com problemas aí relacionados a consumo de álcool, crack e outras drogas. E hoje, infelizmente, a gente não tem um atendimento 24 horas, que é a principal proposta. As pessoas passam parte do dia recebendo o tratamento das mais variadas formas, com alguma excelência, a gente pode colocar assim, mas no período da noite, essas pessoas retornam, às vezes retornam para o tráfico, retornam para os bares, retornam para a rua, né, sem ter um destino. O que é tão difícil para fazer funcionar integralmente o SIMPR? Há ainda a falta de um cadastro junto ao governo federal, que não sei por que até o momento, passado quase um ano, ainda não se conseguiu fazer esse cadastro. Enfim, qual é a dificuldade para se colocar em operação total, com a excelência que se deseja, o SIMPR aqui no Paraná? Eu concordo plenamente com você, é uma área importantíssima, sempre foi precária aqui no estado, e a ideia desse programa é justamente entrar nesse segmento que precisava de uma intervenção do estado para garantir um atendimento apropriado, um atendimento de qualidade. O que houve, todos sabem, né, a dificuldade, a praticamente falência da saúde pública no país. Lembrando que, segundo especialistas, há cerca de 12 ou 15 anos, o governo federal era responsável por 70% do financiamento da saúde. E hoje não passa de 44%, 45% os investimentos do governo federal. Isso sobrecarrega outras administrações estaduais e municipais que têm que trabalhar dobrado para cobrir a lacuna deixada pelo governo federal. Ontem mesmo, recebendo prefeitos da região noroeste, 85 municípios que se associaram num consórcio para o atendimento de urgência e emergência na área do SAMU, o SAMU regional. E os prefeitos reclamando a falta de repasses do governo federal e sem perspectiva de receberem o recurso. E ontem lá saíram aliviados quando anunciamos para dezembro R$1 milhão e para fevereiro ou março, se não me engano, outros R$1 milhão e mais 3 ambulâncias para melhorar o atendimento nessa área. O mesmo acontece na área de saúde mental. Nós não temos tido o apoio do governo federal. Eles nos devem, para se ter uma ideia, com os procedimentos que nós arcamos aqui, que são de obrigação do governo federal, medicamentos e outros procedimentos, mais de R$500 milhões. E temos dificuldade de receber esses recursos. Lançamos o programa, tivemos alguma dificuldade, mas eu quero aqui dizer que com o ajuste que fizemos e os recursos previstos para o ano que vem de investimentos, nós queremos deslanchar esse programa, porque reconheço a expectativa dos paranaenses é muito forte, com uma rede de atendimento de saúde mental mais adequada, que possa tranquilizar as pessoas que precisam desse atendimento e também os seus familiares. Eu me lembro que quando lançamos os investimentos e esse programa na cidade de Guarapuava, com uma boa estrutura, foi muito bem aceito e me lembro da satisfação das pessoas. Então nós queremos consolidar esse programa e alastrar para as diferentes regiões do Paraná. Aí em Cascavel mesmo, uma grande parceria com o prefeito Edgar Bueno para o atendimento a essas pessoas
dependentes químicos e com outros transtornos mentais. Vamos agora a Campo Mourão com a participação de Eli Rodrigues. Governador, bom dia. O senhor recentemente esteve participando de uma missão comercial, uma viagem internacional, passou por China, Rússia, França, e daí incluiu uma escala de um final de semana em Paris. Consta sem agenda oficial. E agora, nesta semana, o senhor devolveu aí cerca de $930, mais ou menos R$3.700, das diárias que não foram gastas. Isso visa responder, por exemplo, uma ação de advogados contra o senhor cobrando o ressarcimento desses gastos com a estadia em Paris? Olha, vou te dizer assim com toda sinceridade, isso é uma hipocrisia e uma mediocridade que não tem tamanho. Mesmo porque eu não conheço alguém, deve existir, claro, que devolva as suas diárias quando retorna de uma viagem. Primeiro que não foi aproveitar um fim de semana, foi uma escala técnica em função da longa viagem até a China, que demoraria aí mais de acho que 23, 24 horas de voo. Uma escala técnica que é muito normal. Estão cobrando R$1.000 de uma diária. Eu sou hiper austero. Aqueles que me cercam e me assessoram sabem disso. Praticamente todos os dias tem pedido de viagem de servidores públicos, pedido de viagens de diretores, superintendentes e secretários de Estado. Eu questiono viagem por viagem e a maioria delas eu nego aos meus assessores e os membros do meu governo. Quero saber para onde vai e qual é o interesse do Estado naquela viagem. Para você ter uma ideia, faziam dois anos que eu não viajava. Só viajo em extrema necessidade. Se eu te mostrar a relação das viagens do ex-governador Requião, só em 2004 foram 10 viagens ao exterior, praticamente uma por mês. Faziam 2 anos que eu não viajava. Esse é o primeiro ponto. Segundo, todas as minhas viagens, todas, não é esta só não, e não foi essa semana, já faz 3 semanas que eu devolvi. $930. Vamos recapitular. A reclamação é de R$1.000 de um hotel que eu fiquei em Paris, acho que no sábado ou no domingo. Mas eu devolvi $930, 3 vezes mais do que estão reclamando. Em 2012, está lá registrado, autenticado no Banco do Brasil. Eu devolvi $1.200 de uma viagem que eu fiz ao exterior. Então, nunca divulguei isso, porque eu não costumo fazer na vida pública demagogia. Eu fiz o que minha consciência mandou em silêncio, mas para quem quiser ver, está lá autenticado, nas datas das minhas viagens, a devolução das diárias que sobraram. Então eu fiquei até indignado com a proporção que tomou a divulgação na imprensa desses R$1.000 de uma parada, uma escala técnica na cidade de Paris. Diferente de outros governantes, presidente da República, que viaja com uma comitiva de 17, 20 assessores, lota um avião, agora mesmo, para dar uma palestra de 3 minutos, falar 3 minutos lá na abertura da Conferência do Meio Ambiente em Paris, ficaram em hotéis luxuosos e, se eu não me engano, foi R$2 milhões a viagem, sem computar ainda o deslocamento de um Boeing ou um Airbus para levar a presidente da República. Eu até não questiono, quais são os rituais do cargo e tal, mas você veja como a minha oposição é impiedosa, reclamando de R$1.000, só que eu devolvi R$3.000. Isso, lamentavelmente, praticamente não tem divulgação. Nós estamos conversando aqui na Rádio T com o governador do estado do Paraná, Beto Richa, e é importante esses esclarecimentos para todos os paranaenses, governador, e um esclarecimento também que é importante é sobre a operação Publicano que está acontecendo aqui no estado do Paraná, que alguns depoimentos acusam a campanha do senhor ao governo do estado de ter recebido valores desviados da Receita Estadual do estado do Paraná. E o primo distante do senhor é o chefe, segundo informações do Ministério Público, é o chefe dessas ações e principalmente teria comandado e é ligado ao senhor. Queria a sua avaliação e como que agora o senhor está se comportando em relação à Receita Estadual, esses esquema de corrupção dentro do estado do Paraná. Bom, veja bem, se você for avaliar e investigar a fundo, eu garanto para você que algum nível de corrupção em receitas acontece no Brasil inteiro. O delator que foi preso e já condenado
ele diz que entrou na Receita há 30 anos, através de concurso público. Mas antes do seu ingresso, já existiam atos de corrupção na Receita do Estado. E nunca vocês viram nenhuma atitude enérgica de um governo. O meu é o primeiro que mandou um projeto de lei à Assembleia Legislativa com punições pesadíssimas aos agentes fazendários, aos fiscais do Estado que cometerem desvios de conduta, atos de corrupção, que forem responsabilizados, serão demitidos com avaliação da evolução patrimonial de cada um deles. Enfim, são 10 medidas severas contra a corrupção, ou de combate à corrupção na Receita do Estado do Paraná. Já estamos levantando, temos forças-tarefas em andamento, que estão analisando e revisando cada uma das investigações em relação aos fiscais que estão sendo denunciados. Já estamos multando empresas que somam 700 milhões de reais. Só isso já demonstra a isenção do nosso governo em relação a esses atos de improbidade e desvio de conduta. E essa denúncia do fiscal, que ouviu dizer que tinha pedido de recurso para a minha campanha. Isso não houve. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Está aqui o meu histórico pessoal e político, que comprovam sempre uma conduta ilibada, minha como candidato e também como homem público. Governador, os deputados aprovaram ontem, em primeira discussão, as contas do governo do Estado referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013. É claro que deputados de oposição questionaram até a forma como isso foi aprovado, em menos de 20 minutos, sem muitas discussões, e os dados se referem aos 3 anos da sua primeira gestão. Só que essas contas foram aprovadas com 27 ressalvas do Tribunal de Contas do Estado. Todas elas, inclusive, foram mantidas pelos deputados em plenário. Entre as ressalvas do TCE estão a falta de pagamento ao Fundo Previdenciário, também a não apresentação do relatório de impacto econômico financeiro que é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, é claro. O senhor concorda com essas 27 ressalvas feitas pelo Tribunal de Contas? O que aconteceu? Eu respeito o Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador. Hoje nós temos vários entraves, muita burocracia, às vezes alguns erros involuntários de alguns secretários na sua área de atuação. Isso, o importante é que a conta foi aprovada, não cabe sanção alguma em relação a isso. E as ressalvas são alertas para que essas situações sejam corrigidas. Isso é bom porque orienta ainda melhor a nossa administração para estarmos 100% dentro do que a legislação obriga as administrações, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, por sinal, foi uma proposta do nosso partido, o PSDB. A oposição vai reclamar sempre. Inclusive, os petistas que o dia inteiro esbravejam na Assembleia Legislativa, é importante a oposição e o respeito, isso fortalece a democracia. O que eu não respeito é a oposição sistemática daqueles adeptos do quanto pior, melhor, ou mesmo aqueles que quebraram o Brasil, que assaltaram o país, os brasileiros vão pagar um preço muito caro pelo desgoverno, pela incompetência e pela corrupção em todas as áreas que nós estamos vendo hoje no país. Esses querem apontar o dedo sujo na nossa cara. E aqui o Paraná hoje podemos comemorar a melhor situação financeira, a melhor situação fiscal do Brasil através das medidas que nós adotamos ao longo desse ano, que me custaram, por sinal, muito caro. Eu coloquei em risco o meu patrimônio político ao propor medidas amargas, impopulares, duras, mas que hoje já apresentam um resultado muito positivo na preservação das finanças do Estado e, acima de tudo, dos investimentos que estão previstos para o ano que vem. Então, o nosso esforço valeu a pena e as pessoas já começam a compreender melhor a necessidade das medidas que aqui adotamos. 7h27, nós conversamos aqui na Rádio T para todo o estado do Paraná com o governador do estado, Beto Richa. Governador, agradecemos a sua participação aqui na Rádio T e fica os microfones da Rádio T para suas considerações finais. Eu que agradeço a todos vocês essa gentil oportunidade dessa entrevista, espero tenha sido esclarecedora, possa prestar contas aos paranaenses, pelo menos em breves minutos, os principais temas aqui abordados,
E aproveitar a oportunidade, pela proximidade que estamos, desejar a todos os paranaenses um feliz e santo Natal e que esse espírito natalino da paz, da harmonia, da solidariedade, fraternidade entre as pessoas e os povos estejam presentes dentro de todos nós ao longo de 2016, um ano que ainda há previsão de dificuldades, mas temos a certeza que estamos mais fortes do que a crise e juntos, nós paranaenses, vamos vencer esta crise e ajudar o Brasil a sair desse fundo do poço onde se encontra hoje. Muito obrigado, um forte abraço a todos.